Olá, vamos falar sobre mudanças e como algumas mudanças impactam a nossa vida de uma forma inimaginável, que a gente não poderia sonhar, imaginar que pudesse acontecer, e a nossa vida se transforma a partir de uma decisão, de uma escolha que você faz em um momento da vida. Então, hoje eu vim trazer aqui um pouco da minha história, dessa história de vida, de uma mudança que ocorreu na minha vida no ano de 2020 e que foi transformadora. Mudou completamente o rumo da minha vida, que eu hoje, observando como é que era a minha vida em 2019, como está a minha vida hoje, o tanto de coisa que foi acontecendo, desenrolar a partir daquela escolha que eu fiz lá atrás. Então, esse vídeo é para você que talvez esteja aí pensando se toma uma decisão ou não, se faz uma escolha ou não, e às vezes a gente só precisa escolher. Se essa escolha estiver alinhado com a sua essência, se você sentir na sua intuição, é esse caminhozinho aqui que eu tenho que seguir, e você seguir, né, um primeiro passo em direção àquele caminho, tudo vai se desenrolar, se desdobrar, aparecer na sua vida e você vai criar uma realidade diferente. E esse ano que eu tô aqui para falar para vocês foi o ano de 2020. Eu, em 2020, tomei uma decisão, na verdade não, na verdade foi em 2019, final de 2019. Em 2019 foi um ano muito desafiador para mim, pessoal, né? Um ano pessoal muito desafiador, passei por uma depressão e tudo mais. E lá no final do ano de 2019, primeiro calma, deixa eu contextualizar um pouquinho mais. Lá em 2019, é, eu passei por esse processo de depressão e tudo. Mas antes disso, né, eu sou casada e eu e meu esposo, a gente sempre gostou muito de uma cidade do sul de Minas Gerais. Era assim, nossa paixão, sabe? Aquela cidade. Eu conheci a cidade através dele, quando a gente ainda namorava, antes da gente se casar, e sempre foi um sonho dele morar nessa cidade, tudo, só que era uma cidade pequena. Nós morávamos no Rio de Janeiro e a gente não conseguia visualizar, nossa, como é que a gente vai trabalhar, né? De onde vai vir o dinheiro da gente viver nessa cidade, morar lá. Eu, na época, trabalhava como bibliotecária, né? E ele tinha o emprego dele, o trabalho dele. Então, era um desejo, um sonho, mas, na verdade, a gente nunca se planejou para tornar esse sonho realidade. E hoje em dia, quando eu paro para pensar nisso também, eu penso, gente, como é essencial a gente planejar. Eu sei que, nossa, mas como assim? Planejamento é o primeiro passo. Eu sei, só que às vezes a gente acha que planeja, mas a gente não planeja. A gente vai mentalizando, pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sentar e planejar mesmo, a gente não faz. Inclusive, um adendozinho para o ano atual. Esse ano, eu fiz um grande planejamento na minha vida e falando aqui agora para vocês, eu vejo esse ano também como um ano que vai estar ali, ó, na minha linha do tempo, como um ano transformador, o ano de 2025. É, porque eu realmente planejei. Eu sentei, eu escrevi, eu anotei, eu realmente criei com intenção esse meu ano, estou criando, né? Esse meu ano de 2025 e eu sei que vai desenrolar e abrir muitas outras possibilidades para mim futuras, né? Porque vai de encontro com a realidade que eu estou escolhendo criar. Já coloquei em prática, né? Já estou colocando em andamento, porque a prática impacta, né? Você já sabe disso. Então, esse ano está sendo assim, esse ano foi, eu acho que o primeiro ano na minha vida que eu apliquei realmente o planejamento. E estou seguindo esse planejamento. Tanto é que eu criei esse canal esse ano, né? O primeiro vídeo foi ao ar agora dia 28 de abril de 2025, deixar aqui registrado. Então, faz parte desse planejamento e era algo que eu queria fazer há muito tempo e não fazia. E eu coloquei em prática agora. Mas voltando.
Então, esse ano, calma aí que eu já me perdi nos pensamentos. A gente planejou, né? Era uma cidade que a gente gostava muito, mas a gente não fazia o planejamento certinho. Até que corta para 2019, decidi, olha, vamos. Tinha passado pelo processo de depressão e aquilo, nossa, vamos criar uma vida nova, sabe? Tava naquela vibe. E daí eu falei assim: vamos nos mudar, eu acho que esse é o momento pra gente fazer essa mudança. A gente não tinha filhos, né? Então ia ser uma mudança mais tranquila de fazer naquele momento. A gente planeja mais ou menos, chega lá, a gente, digamos, vê o que faz. Olha só a ideia. Chega lá, a gente vê o que faz. Abre algum negócio pequeno, né? E tudo. Então, na nossa mente estava dessa forma. E tudo acontece quando a gente toma uma decisão, tudo vai se desenrolando. E por que eu estou falando isso? A gente tinha já comprado uma casa nessa cidade, para vocês verem como a gente tinha a intenção de morar lá, mas não necessariamente a gente se planejava para colocar em prática. Então a gente comprou em algum momento lá do passado, depois que a gente se casou, uma casa, teve uma oportunidade e a gente comprou uma casa. Então a gente tinha uma casa nessa cidade e essa casa ela estava alugada. Então moravam lá um casal de idosos. E a gente pensando, nossa, como é que a gente vai falar pro casal? Já tinha passado o contrato, né? Mas, tipo, a gente já poderia pedir a casa de volta se fosse o momento. No contrato dava essa abertura pra gente. Então a gente pensou, nossa, como é que a gente vai falar para os idosos saírem da casa? Porque a gente fica pensando, né? É uma mudança grande, eles já estavam instalados, e daí ter que se mudar, ir para outra casa. A gente ficava pensando nisso também. E dessa época eu já tinha contato com as infinitas possibilidades, com as ferramentas do Access, né? Porque eu já tinha tido contato com essa ferramenta quando eu estava no meu processo terapêutico para sair da depressão. Então eu sabia que a gente podia fazer pergunta, né? Tinha umas ferramentas de pergunta e tudo para vir uma resposta, para abrir os nossos caminhos. E então eu ficava, nossa, como que a gente pode fazer isso da melhor maneira, né? Me conectava ali nos meus momentos de meditação, eu buscava isso. Como que a gente, Deus, tomamos a decisão, certo? A gente vai. Mas como que isso vai acontecer, né? Meio que isso. Como que a gente vai pegar essa casa aí com um pouco transtorno para as pessoas que moram lá, que são pessoas já idosas? O que aconteceu? No final do ano, foi no final do ano, se não me engano, ou no início do ano, assim, lá para janeiro, sabe? Ou foi entre novembro e dezembro, alguma coisa assim, não me recordo agora. A gente estava num churrasco em casa, de boa, tranquilo, já tinha tomado a decisão, estava fazendo alguns movimentos para isso, só que obviamente dependia de ter a casa, né? Porque a gente ia morar onde? E aí o meu esposo recebeu uma ligação da imobiliária falando que o casal de idosos precisava devolver a casa, porque tiveram questões lá pessoais e eles precisavam devolver. Gente, nesse momento, aí meu esposo falou que tudo bem, né? Não tinha problema. Nesse momento, a gente se olhou, ele falou assim: você não vai acreditar. Você não vai acreditar no que aconteceu. A imobiliária ligou e falou, né, que os inquilinos estão precisando sair. Gente, foi assim, uma, uma grata notícia e confirmou desde aquele momento o quanto tudo vai se desenrolando, o caminho vai se abrindo quando você toma uma decisão. E principalmente quando essa decisão está alinhada com o seu propósito de vida, está alinhada ali com a vida que você está escolhendo criar. Mesmo naquela época, hoje eu sei o ponto que eu estou da minha vida e o quanto aquela decisão contribuiu. Mas naquela época eu não tinha todo esse pensamento, tudo isso planejado. Não, porque eu vou para lá, nós vamos para lá, porque vai acontecer isso, 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 isso. Como eu já falei para vocês, a gente não tinha esse planejamento. Mas façam quando vocês tomarem uma decisão assim importante na vida de vocês. Então a gente tomou essa decisão e em fevereiro de 2020 a gente se mudou. Nós chegamos nessa cidade, eu acho que foi bem na época do carnaval,
agora eu não tô lembrada, no iniciozinho do carnaval, sabe? Mas foi bem ali pelo carnaval. Chegamos, estamos nos instalando e tudo mais. Então aqui foi uma decisão, né? Eu não estruturei muito esse vídeo para conversar com vocês, até porque eu escolho que os vídeos aqui do canal eles sejam como uma conversa, sabe? Eu tô aqui contando uma experiência minha para você que provavelmente que possa contribuir com você de alguma forma, contando uma experiência, trazendo uma consciência, que seja uma ferramenta. Então, eu simplesmente abro aqui a câmera e começo a conversar com você sobre o assunto, né? Então, vou alinhando aqui o meu pensamento conforme a gente vai conversando. Então, em 2020, então, teve isso. A gente se mudou. E chegando lá, bem na época do carnaval, vocês sabem o que aconteceu em 2020, ninguém sabia, foi todo mundo pego de surpresa. E imagina a gente, uma semana depois, alguma coisa assim, que a gente tinha chegado na cidade, não estava com o plano totalmente alinhado ali, mas a gente ia arrumar um emprego, a gente ia abrir algum negócio ali pequeno, alguma coisa a gente ia fazer pra gente viver ali naquela cidade, dar continuidade. Que veio a pandemia. Então, ao mesmo tempo que eu penso que foi um cuidado muito grande, sabe? Quando eu penso nisso, que nós passamos por esse momento aí desafiador, né? Como humanidade, né? De todo mundo, lá naquela cidade. Na cidade que a gente sempre sonhou morar, numa cidade tranquila, calma, em meio à natureza. Então, sou grata por isso, né? A gente compreende depois que tudo vai acontecendo que foi para o nosso bem. E hoje eu tenho, inclusive, essa crença. Tudo acontece para o meu bem e ao meu favor. Então, não importa o que aconteça, está acontecendo para o meu bem e ao meu favor. Enfim, naquela época eu não tinha essa crença, mas tinha vagamente esse pensamento. Então, entrou a pandemia e a gente falou, nossa, o que a gente vai fazer agora? Porque, obviamente, não estava nos nossos planos a gente ficar em casa sem poder trabalhar. Como eu falei, a gente chegou lá, não tinha emprego, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente não tinha família morando perto da gente. Toda a nossa família morava no Rio, né? Que foi de onde a gente saiu. Então, bate de primeiro um desespero. Nossa, o que a gente vai fazer? A gente tem X de dinheiro e a gente consegue se manter por X tempo. Né? Foi esse primeiro nosso pensamento, porque no início não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então, a gente foi vivendo ali. Então, a partir dessa decisão, que foi uma decisão transformadora de mudar de cidade, ainda teve que, no meio desse percurso, no meio disso tudo, lidar com uma pandemia. E lidar emocionalmente com isso. Imagina, você tomou uma decisão muito importante na sua vida e aconteceu algo inesperado. Aconteceu algo inesperado. E vocês sabem, eu tinha acabado de sair de uma depressão. Poderia ter retomado tudo de volta. E graças a Deus não aconteceu. Né? Que eu mantinha ali os meus processos, as minhas ferramentas terapêuticas. Então, pode acontecer de você tomar uma decisão e algo acontecer de desafiador e você tem que se manter firme naquela decisão, ali naquele momento. E o ano de 2020, ele foi transformador. Por isso, que foi um ano de mudança de estado que a gente se mudou, de um estado para o outro, tomou essa decisão que a gente tinha adiado há tanto tempo. Esse foi o primeiro ponto, que tornou esse ano tão transformador assim nas nossas vidas, que depois disso aconteceram tantas coisas. E o segundo ponto que tornou esse ano transformador, porque foi o ano que não que eu me tornei, né, mas que eu iniciei os meus estudos, que eu tomei a decisão e fiz a escolha de ser terapeuta holística. Enquanto a gente estava lá, passando por esse processo, né, da pandemia, estava em casa e tudo, e eu trabalhei como bibliotecária, eu me formei como bibliotecária, trabalhei uns anos na área, saí, e depois eu não queria retomar a biblioteconomia, mas eu não sabia certo o que fazer. Eu queria fazer algo que me desse propósito.
de vida, eu tinha isso no meu coração, porque eu já tinha feito curso, calma aí, eu já tinha feito curso de moda, tinha aberto uma, começado a fazer, né, uma empresa ali pequena de montar bijuterias com uma amiga minha, mas nada disso me completava, me trazia um sentido de propósito. Nada disso. Eu gostava de tudo isso, era uma parte criativa e eu gosto de tudo que envolve criatividade, me atrai muito, mas nada me preenchia nessa área profissional e de dizer que, ok, isso tem propósito, a minha essência está aqui. Eu não conseguia, não tinha. Eu não via isso. Por exemplo, o quanto eu tô com. Porque eu acho que, no fundo, a minha essência, na minha essência, eu tinha que fazer algo, que é o que eu faço hoje, que contribuísse com a pessoa numa evolução, num desenvolvimento de autoconhecimento, de espiritualidade. Porque tudo que eu fazia, eu pensava assim, nossa, mas eu não estou contribuindo com a pessoa. Nada contra, né, os trabalhos e tudo que eu fazia. Óbvio que eu atendendo ali os alunos, os clientes e tudo, como bibliotecária, é óbvio que eu contribuía, né? Eu encontrava e passava para eles o conhecimento que eles estavam procurando. Mas não era aquilo ainda. Eu não sabia o que era, mas não era aquilo ainda. E um dia eu estava pensando muito, conversando com uma amiga minha, e aí eu pensei em fazer psicologia, porque tem essa questão de você trabalhar ali com autoconhecimento também, né, e tudo. E eu tinha passado pelo processo de depressão, foi algo que contribuiu muito, e eu pensei, nossa, eu quero fazer essa diferença, a diferença que a profissional fez na minha vida, eu quero fazer essa diferença na vida das pessoas, na vida de outras pessoas, percebe? E aí surgiu a ideia da terapia holística. Não tinha passado na minha cabeça. Mesmo durante o meu processo terapêutico, eu tendo tido contato com algumas técnicas e algumas ferramentas e ter visto o quanto elas foram essenciais no meu processo de cura. E aí eu pensei, nossa, pode ser uma possibilidade. Como faz para ser terapeuta holística? Porque eu não sabia, né? Como faz? É uma faculdade? É um curso livre? Como que eu me torno terapeuta holística? E aí eu fui buscar formações. E como eu vim de uma área acadêmica, eu sempre busquei curso que me trouxesse essa carga, de certa forma, mais acadêmica. Um curso robusto, né, de conhecimento denso, porque eu sou assim, eu gosto de um conhecimento denso, de ir mais profundo nas coisas. Então, eu falei, nossa, escolho, tomei a decisão, escolhi me tornar terapeuta, mas eu escolho ter uma boa formação como terapeuta, né? Porque isso fazia sentido para mim, ter ali uma formação, uma base boa. Mas eu não sabia nada da área. Então eu fui pesquisar, entrei entre algum órgão, não é órgão que chama, né? Alguma associação, alguma coisa assim, porque eu, né, a partir da minha área acadêmica, eu coloquei ali é, os meus conhecimentos de bibliotecária para achar esse local, uma associação ou algo que pudesse, qual é a palavra? Indicar bons cursos dentro da área. E aí, ali, eu encontrei uma escola, que foi a Escola Holística de Franca, e eu falei, nossa, vai ser aqui que eu vou me formar. E por coincidência, a escola estava iniciando uma turma. Então vocês percebam as sincronicidades. Tanto lá no início, de que a gente tomou a decisão e que os próprios inquilinos saíram, a gente não precisou pedir. E agora? Porque eu tomei a decisão de ser terapeuta, ali com todas as intenções, e veio essa escola que não poderia ter sido uma escola melhor para eu me formar. A professora era excelente, a Sofia, e era um ano de formação e era online, a gente estava na pandemia, lembrem, era online e tinha depois com o tempo teve presencial, mas essa escola era de São Paulo e eu estava em Minas, lembra?
Então, assim, foi de excelente contribuição. Eu sou muito grata por toda a sincronicidade, por naquele momento que eu estava buscando um local para eu me formar, Deus ter colocado esse local para mim e eu ter me conectado com ele, porque nessa época já eu entendi esse poder da conexão, de você se conectar, um pouco da intuição e tudo. E foi uma formação excelente. Então, nesse ano de 2020, esse foi o segundo ponto transformador que transformou a minha vida completamente. Porque hoje eu sou terapeuta, sou facilitadora por conta daquela decisão, por conta daquele ano de 2020 que foi tão transformador. E foi uma profissão e foi algo que me preenche, me preencheu e me preenche até hoje com esse significado, com esse propósito de que eu estou no caminho certo de contribuir com a vida das pessoas. E eu sempre fui, depois eu fui descobrindo, né, ao longo desse ano, só um parênteses aqui que eu acho que vai contribuir, talvez possa contribuir com você, que eu fazia muitas coisas. E eu acho, e as pessoas pensavam, nossa, mas começa e não termina. Porque eu fiz a minha faculdade de biblioteconomia, eu fiz o curso de moda, me formei como produtora de moda, é, abri um negócio para poder fazer bijuteria. Depois eu comecei um curso de fotografia. Nossa, vou fazer foto, porque eu sempre adorei fotos. Comprei uma câmera, eu amo fotos. Essa parte criativa toda eu amo. Criar, né? Hoje eu entendo que é criar, explorar. Eu sou exploradora. Eu me entendo como exploradora, que gosta de explorar coisas novas, de conhecer, ter curiosidade, sabe? Então, nossa, mas começou isso, não foi até o final. Começou isso, não foi até o final. Começou isso, não foi até o final. Entende? Então, trabalhos manuais, que bordado, teve uma época que comecei a fazer bordado também. Mas nada me preenchia. E depois de um tempo, eu descobri que isso é ser multipotencial, é ter uma multipotencialidade. E quando você. E não tem problema nisso, porque tudo isso hoje contribui para mim. Todos esses conhecimentos contribuem para mim. E hoje eu estou eu consegui me alinhar, né? Foi passando por todos esses lugares que eu cheguei no lugar que se conectou com a minha essência, que é esse lugar de contribuir com a evolução espiritual e com a evolução de vida, contribuir para que as pessoas criem uma realidade diferente, que as pessoas deixem para trás, que você deixe para trás todas essas crenças e esses pensamentos que estão limitando sua vida hoje e que você saiba que você é capaz de criar uma realidade diferente. Os cachorros latindo, algum barulho lá fora. É a vida real, gente. Vou esperar um pouquinho. Voltei. Então, eu passei por todos esses caminhos para chegar aqui hoje e ter esse entendimento de que este é o meu lugar no momento, né? Porque também a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Que este é o meu lugar, é onde eu me sinto em casa, sabe? É onde eu me sinto em casa. Então, esse ano de 2020 foi um ano assim que transformou a minha vida, porque me colocou em uma cidade diferente, me trouxe a ideia de que nós podemos escolher e criar a nossa realidade, fazer escolhas. Atualmente nós nos mudamos, eu moro atualmente em São Paulo, e por isso que eu falo que esse ano de 2025 vai ser um ano ainda mais transformador. Depois eu venho aqui para falar mais conforme for acontecendo para vocês, porque foi um ano também, está sendo também um ano de mudança. Nós nos mudamos de cidade, de novo saímos de Minas, estamos aqui em São Paulo, e um desses acontecimentos que não estão planejados, que aconteceram, e que eu tenho certeza que aconteceu para trazer algo ainda mais transformador e contribuir para criar a realidade que a gente está escolhendo viver. E, como eu já falei, esse canal aqui do YouTube faz parte disso, dessa decisão que eu sei que vai ser um ano transformador. Então, foi um ano
de muitos desafios o ano de 2020, mas eu lidei com ele, olhando aqui agora, acreditando que estava acontecendo o que devia acontecer. A gente tem que ter a consciência, e a consciência liberta nesse sentido, porque de acreditar nisso, que tudo acontece para o nosso bem e a nosso favor. E a gente tem o poder de criar uma realidade diferente. Percebe? A gente tem esse poder de fazer uma escolha. A qualquer momento você pode fazer uma escolha diferente. Eu sei que isso é clichê, que você já ouviu muita gente falando isso por aí, mas é a verdade, mas é a realidade. Então, o ano de 2020, mesmo tendo sido um ano muito desafiador, como eu já falei, para a humanidade, então você imagina, naquele ano foi um ano onde a energia, imagina como estava a energia da humanidade. Então, foi um ano que afetou a todos, de uma forma ou de outra. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano que me levou a tomar decisões que me trouxeram até aqui e principalmente que me trouxe algo que eu sou imensamente grata, que é a minha profissão atual, que é essa forma que eu encontrei de servir. E foi um ano que eu tive tantos descobrimentos, que eu descobri tanta coisa diferente, que eu descobri que eu era capaz de fazer tanta coisa que eu não sonhava que eu era, porque você imagina, eu não tinha tanto contato assim com as ferramentas e as técnicas holísticas, e foi um ano que eu fui descobrindo tudo. Eu fui descobrindo, fazendo muitas técnicas. Eu fiz o curso de barra de Axis, que foi uma coisa que tinha contribuído para mim no meu processo de cura. Eu fiz, né, a formação, apesar de que a conclusão foi em 2021, né, era um ano de curso, mas ali eu aprendi sobre os nossos centros energéticos, eu aprendi sobre lei da atração. Foi tanto, mas tanto aprendizado e base para a profissional que eu sou hoje, e eu sou imensamente grata por ter encontrado a escola Holística de Franca, por toda a contribuição que a Sofia foi na minha vida como profissional, que é até hoje, né? Muito generosa, profissionalmente, na vida, em tudo. Então, contribuiu demais, abriu a minha mente, meu horizonte. Foi um ano onde eu me conectei ainda mais com a minha espiritualidade, onde eu intensifiquei ainda mais a prática da minha meditação. E com isso, eu consegui desenvolver mais a minha intuição. E a intuição, eu utilizo ela para tudo, para me levar para onde eu escolho ir, nos meus atendimentos, nos meus serviços, para guiar a minha vida mesmo, sabe? Quando você aprende a utilizar a sua intuição e esse curso de formação em terapia holística que eu fiz, ele era muito voltado para isso, para você ser uma terapeuta intuitiva, se podemos dizer assim. Você aprender a ouvir a sua intuição para guiar ali o seu cliente, o seu consulente da melhor maneira possível. Porque todo mundo, é único, cada ser é um ser. Então, um cliente que eu atendo que vem porque está com alguma questão de ansiedade, eu vou trabalhar ele de uma forma única. E eu vou saber qual que é essa forma única, analisando, trazendo a minha intuição, né? Porque um outro cliente que vem com a mesma questão vai ser trabalhado de uma outra forma. Então, foi tanto de aprendizado, foi um ano transformador, porque foi tanto de aprendizado externo, do que eu estava recebendo ali da formação, de tudo, quanto interno, porque conforme eu ia aprendendo, eu ia trabalhando em mim. As crenças, eu ia descobrindo crenças limitantes. Nossa, isso aqui está acontecendo na minha vida por conta dessa crença. Nossa, eu achei que eu já tinha lidado com essa questão aqui, com essa situação do passado, e não lidei foi nada, porque isso está me afetando ainda, afetando as minhas emoções atualmente. Então, foi algo realmente que transformou e transforma a minha vida todos os dias, que foi aquela primeira decisão de ter me mudado, da gente se mudar de cidade, e a decisão de me tornar terapeuta holística. Então, esse vídeo é para você que, por algum motivo,
pode estar pensando em tomar uma decisão, em fazer uma mudança de vida. Então, saiba que essa decisão pode mudar aí o curso da sua vida pro bom, que você nunca imaginou, porque eu nunca imaginei, tinha imaginado, né, ser terapeuta holística e tudo, e hoje em dia estou trabalhando como facilitadora, estar aqui gravando esse vídeo para você, com esse canal aqui no YouTube, esse canal que foi um canal canalizado, que foi um canal que também só pôde ser canalizado por conta de todo esse aprendizado que teve antes, né? Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que é o primeiro vídeo desse canal, você pode ir lá buscar, que é muito interessante, muito importante também. Então esse é um pouquinho da minha história e um pouquinho de como a gente não pode ter medo de mudanças. Não tenha medo de mudanças. Se a mudança apareceu para você, se você está sentindo no seu coração que é momento de tomar uma determinada decisão, por mais que essa decisão tenha sido adiada há muito tempo, ou que tenha aparecido agora uma oportunidade, e você sente com a sua intuição e com o seu coração de que vai ser uma excelente oportunidade para você, não deixe o medo te parar. Não deixe o medo te parar. Simplesmente dê um próximo passo a partir daquela decisão. Decida que o universo, que Deus vai abrir os caminhos para que você possa passar e que essa decisão seja transformadora na sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já passou por algum momento de mudança, assim, em um ano, me diz qual foi o ano transformador na sua vida, assim como foi esse ano de 2020. Para mim, eu tô olhando aqui para baixo que tem uma anotação minha. Assim como foi esse ano de 2020 para mim, me conta aqui nos comentários qual foi o ano que transformou a sua vida e por quê que ele transformou a sua vida. E eu espero realmente, como falei aqui para vocês, que esse ano de 2025 também seja um ano de transformação na minha vida, que depois eu venho aqui, olha gente, lembra do ano de 2025? Então, aconteceu tal e tal coisa, conforme eu planejei, né? Porque agora eu planejei direitinho, fiz o meu planejamento ali. Então, se você passou por algum ano assim que transformou a sua vida, deixa aqui nos comentários qual foi o ano e por que foi assim tão transformador, o que trouxe de tão positivo, de bom assim para sua vida, porque por mais que a gente tenha passado por um momento desafiador, que naquele momento a gente julgou como um momento ruim, né? Com certeza veio um aprendizado, veio um crescimento depois disso. Então, é um ano transformador. Deixa aqui nos comentários, deixa eu saber e até o próximo vídeo.